Graça e paz. Feliz ano novo. Você viu que o negócio da Sandy não funciona comigo, né? É sempre assim. Eu queria dar um aviso antes da gente começar a nossa mensagem. A partir do dia 18, é um domingo, de manhã, das 9h30 às 11 horas, nós iniciaremos os nossos cultos matinais aos domingos. Então, aqui não é substitutivo, não é, eu fui no da manhã, então não vou no da noite. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, é para aqueles que não puderem estar aqui nos domingos à noite, poder estar no domingo de manhã. Agora, aquele que quiser ir domingo de manhã e vir domingo à noite, fique à vontade. Então, não se esqueçam, daqui 2 semanas, iniciaremos os nossos cultos pelo domingo de manhã. Convido vocês a abrirem a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, os versículos 13 ao 26. Som. E agora? Agora está bem, né? Todo mundo encontrou? Gálatas, capítulo 5, do 13 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: Vós fostes chamados à liberdade, irmãos. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas para o amor. Pois toda a lei está contida numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente, cuidado, não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Ora, eu vos digo, andai pelo Espírito, e não satisfazeis os desejos da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que vocês querem. Mas se vocês deixareis guiar pelo Espírito Santo, não estão mais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno. Tais não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não existem lei, pois os que são crucificados com Cristo e crucificaram as suas paixões e a sua carne, com ele viverão. Se vivemos pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros e causando inveja uns aos outros. Vamos orar. Senhor, mais uma vez eu te agradeço, ó Pai, pela tua maravilhosa graça em nossas vidas, pelo teu amor, pelo ano que passou de 2014, tantas coisas o Senhor foi fiel a nós. Por isso pedimos que sonda os nossos corações, tanta coisa que o Senhor não se agrada, ó Pai, e que nos mantém distante da tua vontade, que possa ser o nosso desafio, que possa ser a nossa vontade, o nosso desejo, ó Pai, de te servir, de ser como o Senhor é, de amar as pessoas, de perdoar as pessoas, de vivermos em união. Obrigado, ó Pai, por estes amados irmãos, em que hoje nós compartilhamos e louvamos ao Senhor do teu Evangelho, que possamos sair daqui, ó Pai, quebrantados, de joelhos, entristecidos muitas vezes pela nossa conduta que não convém, mas que sejamos reerguidos pelo teu Espírito Santo,
para que possamos viver de acordo com a tua vontade. É o que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Sabe que quando Cristo veio ao mundo, ele tinha um propósito muito claro. E a gente falou disso nos últimos dias. O pastor Lucas pregou a respeito. Mas nós não podemos esquecer do propósito pelo qual estamos aqui. Qual é a razão de ser cristão? Como pessoa, mas também a razão de ser igreja, coletivo. Ele verteu o seu sangue na cruz para que nós pudéssemos desfrutar de uma verdadeira liberdade. Liberdade que não significa fazer tudo. Aliás, existe uma má compreensão desta palavra. Se eu chegar para os casados e perguntar para vocês que são casados, vocês são livres? Vocês podem fazer o que vocês quiserem? Não. Por quê? Existe dentro deste relacionamento uma conduta moral aonde nós nos restringimos por obrigação? Não, por amor. A mesma forma, quando nós estamos dentro da igreja, nós deixamos de fazer coisas não por obrigação, não porque o pastor falou, não porque os outros estão olhando, mas porque você ama a Deus. E é gostoso que quando nós chegamos à igreja, que nem no meu caso, eu não sou de berço cristão, então é muito mais fácil eu dizer algumas coisas. Alguns vão compartilhar dessa ideia comigo. Até aqueles que nasceram em berço cristão têm essa ideia. Quando você se converte e você sente o amor de Cristo, é uma felicidade ímpar. Você quer orar toda hora, você quer escutar o máximo de louvores possível. Você coloca no seu carro, você quer ler a Bíblia de uma forma que nunca tinha lido, você quer estar na igreja com os irmãos, porque afinal de contas você não conhece eles. Você não conhece as lutas de cada um. Então você quer estar na igreja. Se pudesse, você moraria dentro da igreja, porque é uma bênção. Agora, quem nunca teve isso? Eu tinha, nossa, era gostoso estar aqui. Então nós passamos por uma fase que a gente chama de primeiro amor, que é igual paixão. Você tem aquela intensidade e potência de querer estar aqui toda hora. Relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas. Mas conforme o tempo vai passando, nós vamos criando uma certa estabilidade na fé. Primeiro você começa a olhar as pessoas pelo que elas são. Começa a buscar a compreensão do que elas são. Então você tem duas alternativas. A primeira, o que Cristo faria? E segunda, o que um religioso faria? Um cristão buscaria se aprofundar na palavra e buscar entender os irmãos pelo que eles são e pelo que a Bíblia diz sobre nós. Então eu teria muito mais amor, compaixão, misericórdia, piedade, mansidão, tantas outras coisas. Então essa é a viés do que Cristo espera de nós, de mim e de você. Não é o que a Igreja Batista Livre espera, é o que Cristo espera de nós. Mas existe a segunda alternativa, que é uma etapa meio perigosa, que é a etapa de você sentar e ficar acomodado e ficar olhando a vida dos outros e falar mal da vida dos outros e achar que só eles têm pecado e você não. É meio problemático. Então surgem alguns desafios, e hoje nós vamos falar sobre os desafios da fé e da santidade. Todos nós somos desafiados. Eu vou falar para vocês, irmãos. Eu sou convertido, sou cristão há 13 anos, e as minhas lutas pessoais, espirituais, não são mais as mesmas de 13 anos. Elas são diferentes. Mas se eu contar para vocês a minha última semana, de segunda até hoje, eu vou falar das lutas que eu passei, das batalhas que eu travei e dos valores cristãos que foi colocado à prova. E foram várias vezes. É assim com vocês? Quantas vezes nós somos desafiados a sair fora da linha? Quantas vezes nós somos desafiados
a deixar aquilo que Cristo deixou para fazer a nossa vontade. Quantas vezes nós somos desafiados a deixar a nossa carnalidade aflorar de tal ponto que nós não sentimos nem incômodo quanto ao que Cristo espera de nós. Na verdade, a gente já colocou Deus como o grande doador de bênçãos, né? Tem igrejas que caçam bênçãos, tem gente que só quer bênção, mas ninguém quer pagar o preço. E essa é a realidade de muitos de nós. Pagar o preço envolve renúncia. Pagar o preço envolve deixar coisas que eu faço hoje que Deus não aprova. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar sensível ao Espírito Santo. Nós somos chamados à santidade. E eu quero compartilhar alguns textos com vocês. Depois, se vocês quiserem, eu passo, mas eu vou citar o texto, se vocês quiserem, vocês marcam. Mas para a gente ganhar tempo. Efésios, capítulo 5, 17 e 18. O apóstolo Paulo diz: é a vontade de Deus que o seu povo seja santo. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. E não vos embriagueis com um vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é o pastor Marcelo, o pastor Lucas, Kenneth que está dizendo isso, é o apóstolo Paulo. Mas talvez você fale, mas só usa o apóstolo Paulo? Então vamos para Pedro. Pedro diz: sede santos, porque eu sou o santo. Sem piada. Não é para ser santista não, viu gente? Sede santos, atitude de vida, porque Deus é santo. Então se tem uma coisa que Cristo espera de nós, não adianta nada a gente vir no Natal, na Páscoa, ficar o tempo todo dentro da igreja se a gente não entender a cerne da vida cristã. É uma vida de amor e uma vida de viver adorando a Deus e prostrado diante a Ele. Não adianta nada. Desculpa, estaremos perdendo tempo aqui. Somos chamados para sermos santos. E não para fazer a nossa vontade e usar um rótulo cristão em nome da nossa vontade. Então nós estamos olhando a Bíblia, antes de chegar em Gálatas, o texto que nós lemos, e percebendo que a Bíblia nos conduz e diz que a igreja ela deve ser o espelho do seu mestre. Se não é assim, algo está errado com nós. De muito errado. Então, como tem sido a nossa batalha? Como tem sido os nossos desafios? Como nós temos encarado quando o pecado bate à nossa porta? Como nós temos absorvido essas coisas? Quanto de nós entregamos a Deus daquilo que nós temos dificuldade? Então nós vamos lá. Vocês estão com Gálatas aberto, né? Mantenha. A gente vai ficar um tempo em Gálatas. O apóstolo Paulo, em Gálatas, ele fala do mau uso da liberdade. A primeira coisa que ele diz: não useis de forma contrária à liberdade para a qual vocês foram chamados. Consciência, quando a gente apela para a consciência de cada um, não é a consciência do que eu acho, mas é a consciência cristã daquilo que Cristo espera de nós. É legal quando você fala, irmão, vai da sua consciência. É um perigo isso. Você não sabe o que ele vai entender disso. Então é a nossa consciência em relação a Deus, e é isso que Ele espera de nós. Então nós somos libertos do pecado, e é isso que é liberdade. Não servimos mais a nós mesmos. Então nós enfrentamos batalhas, uma atrás das outras, e vamos enfrentando. Agora é como nós vamos enfrentar essas lutas, essas guerras, que nós travamos. Fingir que não existe, ou escancarar e tratá-la, conforme a Bíblia diz. Será que a gente está sentado de uma forma tão cômoda e confortável, que a gente não tem nem coragem mais de olhar para nós e enfrentar aquilo que nós de fato somos? Porque a coisa mais fácil é fingir ser algo. Outra coisa é ser cristão. E ser cristão não é ser perfeito, tá? Então Paulo ele combate a religiosidade. Pega o Gálatas, o livro é fantástico, porque ele fala, olha, eu estou maravilhado, Gálatas capítulo 1, versículo 6, e ele fala assim, estou maravilhado porque
vocês estão deixando um evangelho e indo para outro que parece, mas não é. O que significa isso? Tinha gente que falava que não bastava só crer em Cristo. Você tinha que completar algumas obras. E como se tratava de judeus, alguns falavam que para você ser cristão, além de você ser cristão, você tinha que se circuncidar de novo. Ou tinha que guardar o sábado, ou que tinha que guardar as 613 leis do judaísmo. Então Paulo está criticando a falsa religiosidade. E aqui, irmãos, Batista Livre, Campinas, Primeira, estamos cheios de religiosos. Eu não vou falar de outra igreja, nós somos daqui. E eu já tive várias coisas de religiosidade. E eu, muitas vezes, sou religioso. E há uma diferença muito grande de ser religioso e de ser cristão. E tem algumas atitudes minhas hoje que precisam ser transformadas. Então, não estou querendo apontar dedo, fazer metralhadora e ficar apontando para cada um, falando, vocês, você, não é nós. Não existe nada de mágico no 31 de dezembro para o 1º de janeiro. As lutas e as batalhas e os nossos pecados são os mesmos. Ou não? Houve alguma mudança num passe de mágica? Que agora você não tem mais pecados? Não. A Bíblia fala que nós pecamos. Não é como nós vamos lidar. Então o apóstolo Paulo ele começa falando sobre liberdade, mas ele já prossegue. Irmãos, andais, versículo 16, pelo Espírito, e não satisfaçam os desejos da carne. O que é conduzir pelo Espírito? Se deixar conduzir pelo Espírito, é você colocar as suas limitações como pessoa nas mãos de Deus. Isso é conduzir pelo Espírito. Andar pelo Espírito. Algumas Bíblias estão a conduzir, outras estão a andar. Mas andar é isso. Eu entrego as minhas limitações como pessoa nas mãos de Deus, confiando que o teu Espírito Santo vai fazer a obra em nós. E ele prossegue. E não deixeis cair nos desejos da carne. Gente, o que é desejo? Eu me pergunto muito isso. Desejo é querer algo que você não tem. De uma forma bem simples. Quer um exemplo? Todo desejo, desejar faz parte da vida, nem todo desejo é pecado. Quer um exemplo? Você está naquele calor como está nos últimos dias, e você está passando na avenida, e você vai na sorveteria, e você vê aquele sorvete de ninho trufado. Você não tem ele, mas te desperta o quê? O desejo. O desejo é querer algo que você não tem. Então você olha aquele sorvete e você vai e compra, e toma ele maravilhosamente, e ele vai te alegrar, e ele vai te saciar. Daí você pode até pensar, com desejo saciado, está tranquilo. Você nem vai querer outro sorvete, porque nenhum trufado enjoa. Mas a nossa vida, ela é repleta de desejos. Outro exemplo clássico. Todo mundo aqui já foi adolescente. Todo mundo aqui já teve aquela vontade de namorar, de conhecer alguém. Já teve vontade de beijar. Não teve? Faz parte do ser humano. Nós não precisamos lidar isso de uma forma natural. Desperta o desejo. Só que o desejo, quando você é jovem, ele vem de uma forma tão forte que às vezes você toma atitudes não pensadas. Daí você sai beijando todo mundo. Não aconteceu comigo, tá? Mas acontece. A nossa vida é repleta de desejos. Nem todo desejo é ruim, mas tem desejos que são perigosíssimos para a vida cristã. O pecado jaz à porta, e ele vem atiçar o nosso desejo. E atiça, viu, irmãos? Atiça aquela vontade de pecar, aquela vontade de fazer o errado, porque você pensa que fazer errado as coisas erradas são mais gostosas. Lembra daquela frase, o proibido é mais gostoso? Ouço isso direto. Já ouvi dentro da igreja até. Por que você pecou, irmão? Porque o proibido é mais gostoso. Mas a grande sacada de ser cristão é que o apóstolo Paulo está nos orientando. Não caia nos desejos da carne. Porque os desejos da carne, toda vez que vocês verem a palavra carne no Novo Testamento, entendam de uma forma bem simples. Tá? A carne é a natureza humana dominada pelos desejos e impulsos mundanos. É querer aquilo que Cristo não quer. É fazer as coisas que Deus não aprova. Então a nossa carne,
ela é inclinada a algumas coisas. Nós somos regenerados em novas criaturas. O que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas ainda assim, você é homem, como ser humano, você tem uma natureza carnal. Então você é uma nova criatura, mas você ainda continua com a velha, não a velha natureza no sentido extremo, mas o homem ainda fica. Você não está totalmente restaurado, isso vai acontecer ainda. Então, por isso que Paulo trabalha que existe uma luta sendo travada entre nós. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E eles são opostos. E a verdade, irmãos, é que se um controla só um pode controlar. Não existe os dois controlarem ao mesmo tempo. Ou você é controlado pelo Espírito Santo de Deus, ou você é controlado pela carne. E essa é a dinâmica de Paulo, para mostrar aquilo que se passa dentro de nós. O que acontece é que muitos de nós cristãos, nós não somos honestos conosco. Nós não reconhecemos falhas. É muito mais fácil olhar para a vida do outro. É muito mais cômodo. Eu fico lembrando do apóstolo Paulo, em Romanos 7. E ele diz uma coisa que eu acho fantástica, e eu quero que vocês acompanhem. Romanos 7, não precisa abrir, acompanha na leitura. Romanos 7, do versículo 18 ao 20, Paulo está fazendo um desabafo. Ele fala o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse acabo fazendo. Apóstolo Paulo. Ele está falando que existe uma luta dentro dele. O querer fazer o bem existe dentro dele, mas ele não faz. Por que ele não faz? Porque o pecado habita nele, ou seja, existe algo em nós que está errado e que precisa ser consertado, que precisa deixar Cristo tocar. Mas antes da gente falar dos erros, das coisas boas de Cristo, vamos se perguntar o que acontece quando um cristão se deixa dominar pelos desejos da carne. Você já se perguntou o que acontece com um cristão quando ele se deixa dominar? Quando ele está tão envolvido com o pecado dele que nada mais resolve. O apóstolo Paulo tem a resposta, versículo 19 e 21 de Gálatas 5. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni: os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. O que ele quer dizer é o seguinte: não adianta nada você ter o rótulo de cristão, falar que foi batizado, mas a sua vida apresentar várias obras da carne. Ninguém herda um reino dos céus assim. E obras, ele está falando obras de uma forma irônica. E nós podemos dividir em quatro coisas. A primeira obra, o primeiro conjunto de obra que a gente pode perceber do apóstolo Paulo falando, são dos pecados sensuais. O que ele cita? Prostituição, impureza e lascívia. O que é prostituição? E a gente vai dissecar um por um, de uma forma muito rápida. Prostituição não é o que a gente conhece de prostituição, mas é um termo geral para imoralidade sexual, que acontecia naquela época. E ele prossegue: impureza, corrupção do propósito sexual. Começa com a prostituição, ou seja, você corrompe, você deturpa a moralidade e transforma ela em imoralidade. Feito isso, você cai no segundo ponto, que é a impureza, que é a corrupção do propósito. Ou seja, o sexo, ele é feito para ser feito no matrimônio, ele é para a reprodução, mas também para o prazer e máxima demonstração de amor num casal. Esse é o propósito. Passou disso, é a corrupção do propósito. Corrompeu.
As obras da carne. Começa aí. E não tem essa, meus amigos, de achar que tem uma ordem de valor. Ah, não, se começa pelo sexual, o último é mais tranquilo. Não, não tem isso. Todos são problemáticos. Todos eles nós já passamos, ou enfrentamos, ou caímos, mas Deus nos levantou. E o último pecado sexual de ordem sexual que Paulo fala é a lascívia, que é a audácia descarada, ou seja, não adianta só ser imoral, não adianta deturpar o propósito de Deus, você tem que gostar e mostrar para todo mundo. Só não colocam no Facebook porque ainda não está na hora. Daqui a pouco tem gente fazendo isso. Tem gente fazendo isso, e de boa. E eu vou explicar e eu vou me fundamentar nos próximos para falar porque eu acredito nisso. Porque os cristãos de hoje não estão nem aí em dar testemunho. Os cristãos não estão nem aí se vão escandalizar um mais fraco na fé. Com coisas simples. Simples. Que poderia ser evitado, mas não fazem. Então a gente vai para o segundo ponto das obras da carne, que são os pecados religiosos, que ele fala que é idolatria e feitiçaria. Irmãos, idolatria é você colocar tudo aquilo no lugar de Deus. Qualquer coisa no lugar de Deus, e você adora aquilo como do fundo da sua alma. Marido, mulher, esposa, namorado, tio, papagaio, gato, TV, carro, essas coisas estranhas, que se não tiver no devido lugar, é idolatria. Você chega para um pai e fala: pai, seu filho fez isso. Não, meu filho não faz isso, porque meu filho ele não erra. E coloca o filho lá em cima, e o filho está arrebentando com todo mundo. Mas não importa o quanto você diz, porque o pai é cego pelo amor. E quando nós colocamos os nossos projetos pessoais, não é idolatria? Quando nós colocamos os pastores como apenas inquestionáveis. Se vocês um dia me virem falando que eu sou inquestionável, peça para eu ir embora. Pelo amor de Deus. Eu sou totalmente questionável. Eu não sou o dono da verdade. Tem que ser real. Ninguém pode colocar um líder religioso no lugar de Cristo. É anular a obra. Ele fala de feitiçaria. Feitiçaria naquela época era muito comum. Alucinógenos, e a palavra para feitiçaria é farmaqueia, que vem de farmácia, que é de grego, né? Que é aquela ideia de entorpecer a mente, você sempre está com a mente um ritual. Você tem que se preparar para o ritual. Às vezes o louvor, a gente tem que tomar cuidado, a gente sempre conversa, para o louvor não, o pessoal não achar que o louvor é um agente do Espírito Santo. Deus só fala se eu sentir aquele arrepio na hora do louvor. Ah, olha, irmão, arrepiou isso aqui, ó. Isso não é Espírito Santo, não, é a melodia que tocou na sua mente, irmão. O Espírito Santo, quando toca em você, é para transformar, é para transformar você em uma nova pessoa. Não é arrepio, não, que você sente. A gente tem que tomar cuidado com as obras da carne, que são pecados religiosos. Então são vários, e hoje o meio evangélico, e vamos desnudar o nosso meio, vocês estão cansados de ouvir, tem muita besteira no nosso meio. Então vamos tomar cuidado, vamos colocar Cristo no seu devido lugar, vamos olhar o que está sendo ensinado nos dias de hoje e questionar através da Bíblia, e pronto. Eu não vou me estender nisso não, mas vamos tomar cuidado com essas obras da carne. Vamos tomar cuidado, antigamente os evangélicos adoravam tirar um sarro dos católicos, né? Quem era católico aqui? Quem era? Quando você era católico, conhecia muito evangélico? Era chato, né? Porque eles ficavam tirando sarro da Nossa Senhora do Bonfim, da fitinha, né? Era fitinha no pé, era fitinha na mão. Agora os evangélicos têm. Era 7 orações para uns 7 dias de bênção. Não pode quebrar. Se quebrar, perde a bênção. Olha que ridículo. Olha o que fizeram da nossa fé, o que fizeram com Cristo. Negociaram. Camiseta, é cueca, é meia, é tudo ungido. E se você não pode questionar, porque ai daquele que tocar no ungido do Senhor, e agora? Balela. Vai lá no Antigo Testamento e vê se um falso profeta pregasse algo que não estava lá de acordo com as Escrituras, o que acontecia com ele? Se fizesse isso, dizimava a maioria dos pastores no Brasil. Gente, isso é evangelho, não é brincadeira. Outro dia eu e o Lucas, e o que a gente conversava, a gente fala, a gente tem que tomar cuidado, por quê?
A igreja hoje ela não é só pastoreada por nós. Os irmãos assistem Silas Malafaia, e se falar, ai meu Deus, falou do Malafaia, do R.R. Soares, do Edir Macedo, e desses Valdomiro, e vai. Mas quando a gente busca falar, é para orientar alguns equívocos, assim como nós podemos cometer. Não é contra a pessoa, mas é contra o ensinamento. Eu não condeno pessoas, mas eu tenho que me posicionar quanto ao que está sendo ensinado. Como é que eu posso concordar com um camarada falando que se você comprar o cimento ungido e colocar na sua casa e você acreditar naquilo, você vai ser abençoado e próspero? Não é a fé, uma vida transformada que agrada a Deus, mas é você comprar saquinhos de cimento. Isso é idolatria. Desculpa, meus irmãos, se eu estou ofendendo. Desculpa no sentido de que, se você gosta, mas entre a palavra e eles eu fico com a palavra e não abro mão. E se vamos conversar através da palavra. É duro. E nós precisamos, porque eu e você precisamos ouvir isso. Precisamos. A gente tem que parar de milindre. Estamos muito mal acostumados. Terceiro ponto. Pecados de relacionamento. Daí Paulo ele cita um monte. Inimizade, porfias, que são disputas por causa do egoísmo, facções, dissensões e inveja. Veja que ele segue numa lógica. Começou com sexualidade, foi para a questão religiosa, agora está a questão de relacionamento, que é o principal da vida cristã. Nós vivemos numa comunidade e, como tal, temos pessoas aqui com erros e falhas e paciência com eles. Vamos amá-los, mas não. Começa com a inimizade. E, olha, Paulo é fantástico, ele é inspirado por Deus por causa disso. Começa com a inimizade. Você não gosta e pronto. E faz aquele bico. Não gosto do irmão. Depois vem as porfias, E essa palavra é engraçada, Eu sempre me perco. Disputa por causa do egoísmo. Vocês não só gostam, como você é egoísta, você não deixa Deus agir no seu coração e você traz isso para dentro da igreja. Logo, se divide grupos, se divide pessoas, acabam-se amizades, se acaba uma igreja inteira. Se vocês acharem que eu estou maluco, na década de 90, eu nem sonhava em ser pastor. Mas se os mais antigos, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas os evangélicos tinham uma boa fama. Você falava que era evangélico, era aquela questão de idoneidade. Não só de 90, 80, 70, 60. E nós tínhamos algumas principais denominações no Brasil, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os anglicanos, os congregacionais, os assembleianos, denominações sérias. Daí, no começo de 2000, veio um movimento chamado G12. De poucas igrejas e denominações que nós tínhamos, hoje nós temos mais de 40 mil denominações, não é igreja. Imagina quantas surgiram de divisões, de inimizades, por obras da carne, por questões políticas e financeiras. Deus vai julgar, o que eu fico tranquilo é que Deus vai julgar. É que eu só estou falando que nós somos uma comunidade, que se quisermos vivermos de uma forma saudável, nós precisamos aprender a ser repreendidos por Deus. Não é por mim, por Deus, é a palavra. E Paulo ele vai tratar isso. Se quiser, se achar que duvidar de mim, 1 Coríntios 3, leia lá que Paulo fala, 1 Coríntios 5. João 16, a igreja é uma só, é unida. Então precisamos olhar para os outros com uma forma de amor. Por mais que ele tenha pecados que você nunca tenha cometido. E por fim, o quarto grupo. Eu não consegui achar um nome para esse grupo, que é o pessoal da bebedeira e da glutonaria. Obras da carne, bebedeira e glutonaria. Em maio de 2013, quase 2 anos, eu, pastor Lucas, pastor Kenneth, trouxemos um estudo chamado Conversa Franca. E naquele estudo nós abordamos a questão do pode ou não pode e tocamos no assunto da bebida. Eu tive escutando recentemente, porque eu ouvi algumas reclamações. E eu falo isso, o pastor Lucas sabe, então não tem problema nenhum. O que eu vou falar aqui é o que nós pensamos e oramos muito a respeito. Muita gente deturpou aquilo lá. Muita gente falou que a igreja agora pode beber. Meu irmão, eu lembro que eu estava ouvindo aquilo novamente, eu falei, olha, a pessoa tem que estar com muita má fé para falar isso.
Tem que estar com muita maldade no coração para fazer uma afirmação dessa. Gente, pelo sim, pelo não, questão de beber, não. Sabe por quê? E eu vou falar para vocês, e é bem simples. O vinho na época de Cristo era alcoólico? Era. Não era um suco tangue de uva. Tem gente que gosta, não, porque Cristo, o primeiro milagre dele nas bodas de Caná era um suco de uva. Não, era vinho mesmo, era alcoólico. Fazer o quê? Está lá na Bíblia. O apóstolo Paulo, ó, não vos embriagueis com vinho, que há discussões. Ou seja, existia um problema muito sério. Era cultural, mas ninguém pegava um camelo a 120 por hora e batia no outro e matava pessoas. Não tinha leis romanas onde o guarda pretoriano, para aqui, lei seca, não tinha. E a Bíblia fala em Romanos 13 que nós cristãos devemos nos sujeitarmos à lei. Mas o que a gente faz? A gente falou de alguns pecados, eu vou só, antes de a gente entrar nesse assunto. É legal quando a gente pega essa parte das obras da carne, a gente sempre fica identificando que, o fulano de tal tem esse, fulano de tal tem aquele. Você também tem. Algum daqueles lá você se encaixa, viu? Não vai se achando só porque agora eu vou falar da bebedeira, que eu já não tive nenhum daqueles. Eu já tive e me encaixo naquilo lá. Mas eu vou falar uma coisa que é meio séria, tem a ver com social. A Bíblia fala que ela não é muito clara quanto à questão de beber. Não. Paulo manda Timóteo tomar vinho por um problema que ele tinha. Isso significa que a gente pode beber? Seja sincero. Pode? Daí, o que a gente faz? A gente chama um irmão. Eu lembro que eu estava, há uns 3 anos atrás, estava eu e a Bia, uma irmã me procurou e falou, olha, eu não vou na casa de fulano de tal. E aqui, irmãos, vocês convidam quem vocês quiserem para ir para a casa de vocês. Mas quando chega no pastor, a gente não tem como ficar passando a mão na cabeça. A irmãzinha chegou para mim e falou assim, olha, meu marido tem problema com bebida e fomos na casa de fulano de tal e ofereceram cerveja. Vocês acham que não tem problema nenhum? Viva numa casa onde as pessoas sofrem por causa de alcoolismo. E eu sou de uma casa que vem disso. Se você achar que não tem nada demais, é porque você é um viciado. Porque a minha família foi arrebentada por causa de bebida. E achar que não tem nada demais, e posta no Face. Você não posta um versículo bíblico, não posta nada com Cristo, mas você posta a bebida. É ridículo, é blasfêmia, é horrível. E ainda fala que a igreja permite, mentiroso. Desculpa, irmãos, porque a gente ora por vocês, e a gente sofre por vocês. Mas quando a gente vê pessoas novas na fé sendo escandalizadas por causa dos velhos na fé, isso me envergonha como pastor. E eu sinto que eu estou em falta, mas é uma mentira. E eu falo isso como pastor auxiliar em nome do Lucas. Falar e colocar palavras na nossa boca pelo seu desejo, seja verdadeiro e confirme o seu pecado. E para de botar nas nossas costas. Cansa. Cansa. A gente está pegando aqui Romanos 12, a gente está pegando aqui Gálatas, a gente está pegando vários versículos que fala, enchei-vos do Espírito, não é para ficar bebendo. Isso vale para qualquer outro vício, para tudo na vida. É tudo. A bebida é um detalhe, mas vale para tudo. Mas eu não vou botar nas costas de vocês os meus pecados para me sentir mais leve. Não vou, me desculpa estar bravo. Me perdoem. Mas eu estou falando aqui embasado nas escrituras. A Bíblia não fala nada contra beber, mas pelo conjunto atual, onde jovens são assassinados, morrem por causa de acidentes de trânsito, e vendo os mais velhos bebendo e dando alvará para eles beberem, encherem as suas caras e baterem a cara no muro e morrer, e chegar no velório e vocês falarem foi a vontade de Deus, me desculpa, irmãos, me perdoa. Eu, o Campos, estamos aqui, tem outros, Rogerinho poderia estar aqui. Quantos acidentes de trânsito nós já atendemos com jovens mortos, com jovens mutilados por causa de bebida. Outras drogas. Gente, é inacreditável. E que passe quase 2 anos daquele assunto e ele volta sempre com uma força. E, gente, eu concordo com o Thiago, uma vez conversando com o Thiago Davi, ele falou uma coisa que é verdade, não tem como, esse assunto sempre vai voltar. Ele sempre vai voltar. Por quê? Tem irmãos que continuam dando trabalho.
Vai voltar, e daqui 2 anos a gente vai estar falando, eu, Lucas, o que a gente vai estar falando. Mas cansa. Cansa. Porque eu fui líder dos jovens 9 anos. Não adianta eles ouvirem aqui, ó, não bebe. Se eles veem os pais bebendo. Olha a batalha que eles enfrentam na adolescência. A igreja fala que não, mas em casa pode. E aí, meu irmãozinho, na hora que seu filho virar um alcoólatra, paciência. O que eu estou querendo dizer aqui? Que as obras da carne são muitas. E todos nós temos coisas que têm que ser consertadas. Mas se tem uma coisa que a gente tem que parar, é de ter orgulho de pecar. E aqui está cheio. Não dá. Porque não adianta nada a gente louvar, não adianta nada a gente adorar, não adianta nada a gente pedir oração. E eu lembro de Isaías 29, quando Isaías fala, esse povo com seus lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim. Se vocês pudessem ouvir o filho de vocês, que eu já atendi aqui, vocês iam pensar novamente se vocês iam beber dentro de casa. O alcoolismo é uma doença muito séria, destrói famílias, sequelas biológicas terríveis. Gente, isso aí tem estudos. Aí você vem para uma igreja, imagina um irmãozinho, e é o último exemplo que eu dou. Vem um irmãozinho que jamais teve contato com a igreja. Daí no primeiro social da igreja, é legal quando o cristão fala que bebe socialmente. Meu Deus. Eu torço para parar ele num bloqueio de trânsito. Ah, pastor Marcelo, eu não vou poder mais porque eu vou estar afastado da polícia. Por 1 ano eu vou estar afastado. Mas se pudesse, eu não te aliviaria. Mas por amor. Imagine o peso que você carregaria se você matasse alguém por beber. Então, irmãos, a Bíblia não é clara? Não. Nós não vamos adulterar a Bíblia pelo que ela não fala, não vamos adulterar. Mas nós temos que ser claro que a gente tem que dar testemunho. A gente tem que ser claro que o nosso corpo é o templo do Espírito. E nós temos que ser claro que a gente tem que fortalecer os fracos na fé e não envergonhá-los. Não ache que aqui a gente passa a mão na cabeça. Não passamos. Mas a palavra é essa. Então essas são as obras da carne. E fala da glutonaria. E ele fala de coisas... Olha, ele fala assim, coisas ainda que pode ser maior. Então, gente, a gente tratou das obras da carne de coisas que nós travamos. Eu só tive que abrir um pouco nessa aí porque eu ouvi... Se soubessem nesses últimos 2 meses, o tanto de pessoas que nos procuraram, vocês vão ficar assustados. A gente tem que dar um ponto final. E se o seu problema é esse, seu vício... só um pontinho, eu sei que eu tô empolgado. Mas se seu vício é o álcool, gente, trate. Porque é legal, eu paro quando eu quiser. Então larga o pecado. Não, irmão, mas e o social? Pô, você vê que o cara tá tão viciado que nem ele repara. Não, meu social, deixa quieto, meu. Você pega lá, Paulo fala da glutonaria e de coisas semelhantes, e ele fala, nós não herdaremos o reino dos céus por isso. Irmãos, isso é sério. A não ser que você tenha a fé muito cauterizada ou o coração muito insensível para achar que isso é cultural. Mas de tudo que a gente falou, desde os sexuais até agora, é seriedade pura. São obras da carne. Mas tem uma esperança. De tudo isso, a graça de Deus é maravilhosa demais. O amor dele é de tal forma que nos alcança a todos. Alcança a todos nós. Independente dos pecados que nós temos, que quando nós nos debruçamos perante Cristo, nos ajoelhamos e pedimos perdão, Ele vem, nos conforta e nos restaura. E isso é uma bênção. Nós não estamos sozinhos. Daí a gente pega lá, Paulo continua.
Paulo continua lá em Gálatas capítulo 5 e ele fala assim, mas o fruto do Espírito, singular, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha que bênção. Fruto do Espírito. Quando você busca uma santidade, quando a gente estava falando de desafios da fé e da santidade, significa que quando nós nos debruçamos perante Cristo, o Espírito Santo dele toca as nossas vidas, nos transforma. A primeira coisa que nós sentimos é um amor verdadeiro por Deus, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, pela transformação, por aquilo que Ele fez na cruz. Amor por aquilo que Ele morreu, que são as pessoas. Não é um amor egoísta, não é um amor só para a minha bênção, para o meu milagre. Não, é um amor para tudo. Inclusive viver em comunidade, entendendo que nossa comunidade tem problemas, mas que podem ser restaurados pela graça e pelo sangue de Cristo. Olha que bênção. Daí ele continua. Quando você sente esse amor verdadeiro e você tem esse fruto do Espírito, que é do Espírito Santo, você sente alegria, que é uma consequência genuína de estar em Cristo. Você fica feliz. Alegria não significa que você não vai ficar triste. Alegria em Cristo é saber que você vai passar pelas dificuldades, mas a tua esperança está em Cristo e por isso você se alegra. Olha que fruto maravilhoso. E Paulo continua. Ele fala, você terá paz. Paz e harmonia com as pessoas. É isso que o texto está querendo dizer. É harmonia. Precisamos ter paz um com os outros. Eu te desafio, quando você sair daqui, está com um problema com alguém, vai resolver, vive em paz. Fique em paz. Não há nada melhor do que pôr o pingo nos is. Dar um ponto final e bola para frente. Quantas vezes Jesus fez isso? E eu lembro que eu ouvi isso esses dias, eu e a Bia, a gente foi na formatura da Sofia, a Lud estava, a Ju também, a Vera, a Marta, e a gente ouviu uma coisa na formatura: Deus tem paciência com todos os nossos recomeços. Diariamente. Deus tem paciência com os nossos recomeços. Isso é para glorificar. Não é para dar glória, glória a Deus, se quiser dê. Mas isso é para glorificar, de ficar feliz. Sabendo a quem você serve. E saber, nossa, é esse Deus que está comigo. Não é o dedo apontado, mas é um Deus de amor, que quando eu me entrego, Ele vai me dando sentimentos atrás de sentimentos que me enchem dele mesmo. Segunda coisa, gente, nossa, já estou viajando já. Longanimidade, né, que é recusar, vingar ou revidar o mal. Isso que é longanimidade, é eu me recusar de devolver o mal com o mal. Benignidade, ser benevolente nas atitudes. Bondade, aborrecer o mal com atitudes boas. Fidelidade, que é ser fiel a Deus, ser fiel a tudo, a todos os seus valores. Mansidão, né, que é humildade para com os outros, né? Aliás, mansidão é uma coisa que nós precisamos, é o negar o próprio eu. E ter humildade. Ainda mais agora que a gente vive na era do funk ostentação, né? Tem até os crentes ostentação agora. Tá difícil, hein? Daqui a pouco minha vitória vai ter sabor de mel mesmo. E você vai ver e Deus vai pesar na sua vida. Ostentação pura. E o principal, que é domínio próprio. Olha que benção. Você viu que é muita coisa que Paulo fala das obras da carne. Mas o fruto do Espírito são poucos, mas são os necessários. Porque coloca em nós o próprio Cristo. Tudo aquilo que Cristo tinha, nós podemos ter. Olha que bênção. É estar feliz por estar aqui. É saber que é domingo e você ter a alegria de vir para a igreja, mesmo quando tudo parece contrário. Quantas vezes você acorda e fala, olha, eu não quero ir na igreja. Não quero estar lá. A gente acorda assim, mas em Cristo a gente se renova. A fé é chacoalhada, né? Então eu termino fazendo uma pergunta. Uma pergunta que a gente tem 3 soluções rápidas. Nem preciso perguntar se você quer ter o fruto do Espírito.
se você quer ter uma fé verdadeira, uma verdadeira vida de santidade ao Senhor, nem preciso perguntar, mas eu preciso perguntar e você responda para você mesmo. Uma coisa pessoal, uma introspecção. Se encare, veja aquilo que ninguém vê, nem você, mas Deus vê. Salmo 139. Pergunte se você quer realmente deixar as obras da carne. Se você quer, eu tenho 3 partes e versículos bíblicos maravilhosos que vão te ajudar, e eu convido vocês a irem para Tiago, capítulo 1. E eu serei bem breve. Tiago, capítulo 1, dos versículos 13 ao 15. Todos encontraram? Diz assim: ninguém ao ser provado deve dizer, é Deus que me prova, pois Deus não pode ser provado pelo mal e a ninguém prova. Antes, cada qual é provado pelos seus próprios desejos, que arrasta e seduz. Em seguida, o desejo concebido dá à luz do pecado, e o pecado atingido gera a morte. Primeira coisa, tome cuidado com o que você deseja. Nem todo desejo é mal, mas tem desejos que arrebentam com a vida de um cristão. E a Bíblia está falando que a tentação vem pelos nossos próprios desejos. Não tem nada de sobrenatural. Existe o demônio? Existe. Existe a batalha espiritual? Existe. Não podemos negar isso, não. Existe. Mas tudo começa com o que você vê, com o que você deseja, com aquilo que você quer. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Diz que não veio tentação sobre vós, senão humana. Tentação é humana. Então, tome cuidado com aquilo que você deseja. Então, a primeira coisa, não quer cair nas obras da carne? Tome cuidado com o que você deseja. Segunda coisa, 1 Pedro 5,8, não precisa abrir, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Seja vigilante. Vigie. Jesus não falava isso lá no Getsemane? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigie. Tome cuidado. E por último, se você pecou, ou está em pecado, está arrependido, eu tenho uma notícia muito boa. 1 João, capítulo 1. Leve esse versículo com você. Primeira João, capítulo 1, do 8 ao 9. Diz assim: se dissermos, não temos pecado, enganamos-nos e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E essa é a boa notícia. Quer viver uma verdadeira fé e santidade? Arrependa-se. Entregue as suas limitações nas mãos de Deus. E todos nós temos, viu, queridos? Eu tenho. Tem coisas aqui que vocês não sabem, mas eu estou passando. Então, essa paulada vem para mim também. Dói também. Me desafia também. Espero que, através do Espírito Santo, vocês sejam desafiados a viver verdadeiramente a nossa fé, a se arrepender quando pecar de fato, a pedir perdão quando tiver que pedir perdão, e viver uma vida não só para o eu, mas para todos, porque foi isso que Cristo fez por nós. E nós temos um Deus fiel e justo, que vai além da nossa compreensão, e nós podemos confiar nele em toda e qualquer circunstância, e por isso nós amamos Ele. Vamos orar.